Assista agora Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 analógico ou pelo 8 digital. Agora são 12 horas e 31 minutos, hoje dia 15 de fevereiro de 2017. Você pode ligar para a gente aqui, vou passar o número do telefone, 35 27 80 99. 35 27 80 99 ou pelo WhatsApp. 997840955. Estamos ao vivo também pela internet, www.tvitap.com.br. Também pela página nossa no Facebook, TV Itapê. Bom, as aulas voltaram, né? As aulas tanto particular quanto municipal, estadual, voltaram com tudo aí, neste ano letivo de 2017. E para passar orientações aos pais, também aos alunos, vou conversar aqui com o Fábio Fortes, ele que é psicopedagogo, diretor de escola, empresário também. Muito obrigado, Fábio, pela presença aqui no Telescópio. Eu que agradeço a presença e a participação no programa de hoje. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com o Telescópio. Sai daí. Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. O Telescópio está de volta na sua TVI, agora são 12 horas e 33 minutos. Lembrando que você pode ligar aqui e fazer suas perguntas pelo 35 27 80 99. 35 27 80 99 ou pelo WhatsApp 997840955. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Vamos conversar agora sobre volta às aulas, orientações aos pais e também aos alunos, né? Com o Fábio Fortes, psicopedagogo, empresário, também diretor de escola. Fábio, primeiramente, o aluno vai está bem no início mesmo da sua vida escolar, né? Como que o pai deve procurar uma escola? Aí cabe também, logicamente, ao seu orçamento. Mas assim, a princípio, vamos supor, ele tem o dinheiro para pôr seu filho numa escola particular, como que ele deve avaliar o ensino? Primeiramente, o pai tem que conhecer as escolas que ele vai querer ingressar o filho, né? Então, ele tem que ir, conhecer, visitar a escola, analisar os ambientes, analisar qual será a proposta da escola, porque ali ele vai colocar o bem maior que é o filho dele, né? Então, ele tem que sentir a confiança, né? Confiar aonde ele vai deixar o filho. Depois vem o processo de adaptação dessa criança na escola. Esse, digamos, para a gente que trabalha em escola, é um desafio muito grande, né? Então, primeiro, a adaptação tem que ser feita com os pais, porque é uma separação muito grande de deixar o filho na escola, né? E o pai e a mãe ficar longe do filho. Então, há o choro, há a desconfiança, né? E a escola, por si, tem que transmitir essa segurança para os pais. Então, o pai pode ficar um tempo a mais com o filho na escola e, aos poucos, separando esse laço com o filho. Porque o filho entende o quê? Ele nunca foi para a escola, ele não conhece as pessoas que estão na escola, ele se sente o quê? Abandonado. Então, a ideia é que o pai ele faça com calma e buscar mais cedo o filho na escola. Então, tem todo esse processo, para que não traga nenhum trauma para a criança nesse processo de início de aula. Então, uma criança chora, a criança vai chorar.
Ela vai se sentir que alguém tirou o pai dela, né? Então, é muito importante esse processo de adaptação da criança na escola. É tudo muito novo para a criança. Sim, tudo muito novo. Uma nova vida, uma nova etapa. E tem criança que adapta rapidamente, mas tem criança que não. Como que daí deve ser a reação dos pais? Como que ele deve agir nesse caso? Geralmente, a adaptação da criança que não ocorre de forma adequada, a maioria do problema são os pais, né? A insegurança que o pai transmite para a criança. Então, muitas vezes, o pai vai levar a criança até o portão da escola, o pai, ele fica, o pai está indo embora. Olha, o pai vai embora, dá tchau para o pai. Então, ao mesmo tempo que ele quer deixar a criança na escola, ele não quer. Então, o ideal é ele conversar muito com a criança, né? Explicar qual é o caminho, qual é o processo da escola, o porquê a escola, passar tranquilidade para o filho. Por isso que eu sempre falo, no primeiro momento, a adaptação tem que ser feita com os pais. O pai entender o que ele vai fazer na escola, o porquê. Então, é um elo de ligação entre escola, aluno e família. E se o pai percebe alguma coisa que está errada na escola, ele deve se dirigir ao diretor, ao proprietário da escola, ou ao diretor? Ele deve fazer, olha, está acontecendo isso que eu não estou achando legal. Imediatamente ele deve procurar alguém da escola, seja o coordenador, seja o diretor, seja o professor, ele tem que ter essa noção. Se a criança muda o comportamento dela na casa, ele já deve comunicar, para saber se o comportamento é o mesmo na escola, né? E a escola é a mesma coisa, mudou o comportamento da criança dentro da escola, já chama os pais para conversar. Então, porque alguma coisa não está acontecendo. Então, se ele tinha um comportamento X, apresentou o comportamento Y, aí já tem alguma coisa diferente na criança. Então, já deve ser acionado os pais para ver o que está acontecendo. Agora, no começo da vida escolar, também é a formação psicológica da criança, tá? Está em formação ainda, né? Fisicamente e psicologicamente. O professor tem que ter muito tato, né? O professor no ensino infantil, né, Fábio? Uhum. O ensino infantil, obrigatoriamente, começa a partir dos 4 anos, né? Mas nós temos aí crianças que eles adentram na escola com 4 meses de idade. Então, é comum, temos bebê em escolas, né? Então, aí já deve ser oferecido um trabalho pedagógico para essa criança. Então, desde ali dos 4 meses, já dá para fazer o trabalho com eles, né? Psicomotricidade, que vai trabalhar o desenvolvimento motor da criança, o engatinhar, o balbuciar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, hoje em dia, a escola não é mais um depósito de criança, né? Então, a criança tem que ser trabalhada desde pequenininha, né? E não mais como era antigamente, somente no ensino fundamental. Que antigamente, hoje mudou muito o método. Tem muitos recursos também para se passar para uma criança. Antigamente não tinha tanto recurso assim, eram poucos brinquedos. Hoje tem uma gama muito grande, inclusive relacionada à tecnologia. Então, ao mesmo tempo que facilitou, mas também tem que ter um certo cuidado também, como passar o ensinamento, os cuidados para a criança. Hoje em dia a tecnologia está em alta. Então, hoje uma criança pega um celular, ela mexe melhor que a gente com o celular, né? Então você começa a ver que as crianças elas estão vidradas em tecnologia. Porém, isso serve como sinal de alerta, né? A criança tem que brincar, tem que ter a forma lúdica, e isso se faz na aprendizagem. Então você pode ensinar brincando, né? Fábio, não é mais para usar a tecnologia? Não, usa-se a tecnologia também, porém de forma adequada. Então, já tem estudos sobre o uso inadequado de tecnologia, o uso de tablet excessivamente, o uso do celular excessivamente, né, tendo prejuízo com a questão oftalmológica, né? Então, isso está crescendo, né? Então, já é latente nas escolas essa preocupação. A gente falou de escola particular, a escola municipal. No começo, né, no ensino infantil também, é o mesmo processo que os pais devem fazer? É o mesmo processo. Se tiver alguma coisa errada que ele acha, procura
é o diretor da escola, é assim que funciona? Isso, na rede municipal é a mesma coisa. Procura o diretor, tenho certeza que eles vão estar prontamente para atender. Né? Então, a diferenciação da escola particular para a escola pública é a quantidade de alunos. Né? Mas a escola municipal também tem a capacidade de cuidar dessas crianças, né? E atender os pais também. Outro assunto também que é importante é relacionado ao transporte. Tem muitas crianças que vão de van, os pais não podem levar, e também outros transportes aí, mas geralmente é a van. Também tem que ficar atento quem está levando a empresa também. Isso é importante porque começa desde o momento que sai da casa até o final, né? Até a volta da escola. Sim, a responsabilidade com o transporte escolar é muito grande. Né? Ela acaba sendo responsabilidade da escola também. Né? Porque a escola entrega a criança, então o trajeto faz parte da escola. Então o pai tem que conhecer quem transporta seus filhos, tem que conhecer o veículo, se ele é autorizado, se ele não é, quais são os meios desse transporte, se tem cinto de segurança ou não. Né? Então, já teve fato de van escolar esquecer aluno na escola. Né? Então, isso também pode trazer um trauma também para a criança. Né? Também Sim, pode. né? Então, os pais têm que ficar atentos nisso. Né? Se corre ou não, ver o tacógrafo da van, se está tudo certo ou não em documentação. Então, é muito importante essa questão. A merenda também, escolar, né? Ou o preparo do lanche para quem está na escola particular. Né? Também é importante essa parte de alimentação. Sim, ela tem que seguir o cardápio. Né? Então, a escola tem que ter o cardápio, tem que ter nutricionista. Então, tem que ter todo um cuidado sobre o que a criança vai comer. Então, tem que ser tudo balanceado. Então, a criança tem que comer de tudo um pouco. Né? Porém, tem que ter a supervisão de um nutricionista. Né? Para ela ver o que a criança vai comer. Ou se é açúcar, ou se é sal, ou sódio, carboidrato, proteína. Então, tudo isso tem que estar no cardápio. É a lei que, se não me falha a memória do FOAD, que proíbe a venda de esses alimentos salgadinhos, né, esses alimentos gordurosos, podem, né, causar um malefício aí, como colesterol. Você acha uma lei importante, Fábio? Sim, como a minha proposta de escola, enquanto empresário, é alimentação saudável, então a gente não permite o consumo de fritura, consumo de conservantes. Né? Então, para mim, é ideal. Porém, tem que ver como que iria funcionar em outras unidades escolares, tanto pública quanto particular. Daí, assim, o aluno não pode comer fritura, né, aquelas guloseimas. Não sei até que ponto aí também fere a liberdade da criança. Aí vai muito também de escola para escola. Sim, vai de escola para escola. Tem escola que tem a sua própria cantina, tem escola que tem sua própria cozinha, tem escola que deixa os alunos levarem o que quiserem. Aí vai a cultura dos pais. Você trabalhou, né, na prefeitura, ali, como que está, quando você trabalhou, como que funciona a parte nutricional ali da merenda dos alunos? A prefeitura ela tem um setor, a educação tem um setor específico de merenda, né? Tem nutricionista, tem técnicas em nutrição, que elas montam o cardápio seriamente e buscam seguir à risca toda a merenda. Né? Creio que tenha permanecido a mesma questão. Então, a questão da merenda ela tem que ser muito bem analisada. Bom, daí o seguinte, o que é muito hoje comentado, né, e pode causar problemas também, é relacionado ao bullying. A reação dos pais, qual que deve ser, também do aluno, a escola. Primeiramente, acho que a escola deve resolver isso antes de chegar para os pais. Sim, o bullying não é um fato isolado. O bullying ocorre em qualquer escola, seja ela pública Sim. ou seja ela privada. Né? Isso daí é um fato internacional, né? e muito preocupante, porque ela acaba com a vida da pessoa, ela acaba com a vida do aluno. Né? A escola começou a perceber qualquer questão de bullying, já tem que acionar os pais de ambas as partes. Quem causou o bullying e quem está sofrendo o bullying. Porque isso causa danos irreparáveis na vida da criança.
Então, o bullying sempre existiu na nossa época de escola, então, porém, não era tratado com tanta ênfase, né? Então, hoje em dia, ela tem que ser olhado diferentemente. Então, tem que ter um olhar especial para a questão do bullying. Porque depois pode causar aí um transtorno gravíssimo, inclusive com jovens ou até mesmo crianças com pensamentos suicidas até. Sim. Que fere muito ali no psicológico mesmo, Sim, né? ele da vai pessoa. atingir o ser humano na sua totalidade, né? Na vida social, na vida emocional. Então, ele vai trazer transtornos muito graves para a criança, até o caso do suicídio. Antigamente, né, na nossa época, por exemplo, não tinha essa determinação bullying. A pessoa tirava sarro uma da outra e ficava por isso mesmo. Como que veio isso aí à tona? Porque antes não tinha até nem se discutia muito. Isso, Não, porém, antigamente se tinha aquela ideia, existia o bullying, né, como sempre existiu, Claro. porém ele era visto de outra forma, como brincadeira, tiração de sarro, né? Porém, a população aumentou, né? Então, e começou a causar mal para as pessoas. Então, a partir do momento onde tem uma brincadeira entre duas pessoas e somente uma ri, somente uma se diverte, ela deixa de ser brincadeira, né? Então, quando uma não se diverte, alguma coisa está errada. Mas a pessoa, né, o adolescente ou mesmo a criança, ela é proposital, ou é uma coisa natural, a tiração de sarro, ou tem um ponto que é natural, mas depois tem outro ponto que já é a maldade mesmo. Na maioria das vezes é maldade. É maldade. Na maioria das vezes. Por outro lado, vem a cultura dos pais. A criança, ela aprende observando. Nós somos o espelho das crianças. Então, se o pai, ou a mãe, o tio, qualquer um da família tem esse comportamento, a criança acha que é correto e vai fazer. Aí faz na inocência. Se não tiver ninguém para explicar para ela que isso não é legal, que isso é errado, ela vai continuar fazendo. Ela vai continuar fazendo e isso vai aumentando. Outra pergunta aqui da Luísa do Centro, ela quer saber, criar uma rotina é realmente necessário para que minha filha consiga levar esta fase mais tranquila? Sim, a rotina é muito importante, Luísa. Muito importante para a criança ela comece a se adaptar com os novos, a nova fase que ela está passando. Então, tem que ter a rotina para ela passar a entender. E a criança, a repetição. A criança tem que ensinar várias vezes a mesma coisa para ela entender. Então, se você deixa o copo aqui, ela vai mexer. Se você falar para não mexer no copo, ela vai mexer no copo. É o não uma palavra... É o forte, né? É o forte. Então, você tem que ensinar o porquê não deve mexer. Várias vezes, até ela entender que não pode mexer no copo. Então, a rotina é muito importante. E daí, a rotina já cria, já orienta, né? A pessoa, ela já vai ter que criar essa rotina pro resto da vida depois. Pro resto da vida. Né? Ela fica orientada que deve ter essa rotina, né? O Neto da Vila Rosa quer saber como identificar se é birra ou medo de entrar na escola. A criança está fazendo birra ou é medo mesmo? Aí tem que conversar com a escola, ver como que é o comportamento dele na escola. Então, analisando esse comportamento, ele longe do pai e como que ele está dentro da escola. Então, se ele estiver bem dentro da escola, ele é social, ele participa, faz as atividades, então já é um motivo de acender a luz vermelha aí, né? E ver qual é a questão, o porquê que ele não quer entrar, o que acontece, né? Então, dá para chamar um professor, um coordenador da escola e questionar se lá dentro ele faz ou não. Então, na minha escola, a gente sempre usa o método de filmar, eles brincando com a autorização dos pais, né? Enviar fotos por WhatsApp, para ver que não é tudo aquilo que eles acham que é. Você é proprietário da Ecoville, é isso? Ecoville, Colégio Ecoville. Ecoville, que fica ali na próxima marginal, ali atrás do Ayrton Senna. Na Vila Francisca. Vila Francisca. Você trouxe um método diferente, né? Explica pra gente como é que funciona esse método, Fábio. O método ele já era
existente quando nós adquirimos o colégio, né? Então nós aprimoramos. Então a ideia é de trabalhar muito a autoestima do aluno, né? Então ele se sentir importante e ele ser valorizado com isso. Então a nossa ideia é entender o aluno na sua individualidade. Então a nossa proposta é trabalhar somente com 15 alunos por sala. 15 alunos. Então essa é a nossa proposta, né? E trabalhar também com salas ambiente, onde o aluno não fique somente numa sala de aula. Então ele possa, a cada aula, ele trocar de espaço, né? Então como lá em escola é uma chácara, então lá tem os animais, que as crianças cuidam desses animais. Então tem os cavalos, tem as ovelhas, tem as aves, os coelhos, tem as tartarugas. Então eles têm esse contato direto com esses animais. Então, e o professor não fica somente dentro da sala de aula. O professor passou o conteúdo teórico, ele vai explorar. Então, ele vai explorar através de uma culinária. Então, lá eles têm a cozinha deles, para eles cozinharem. Então, eles querem ler um livro embaixo da árvore. Eles vão, né? Eles fazem passeio fora. Então, eles vão fazer experimentos em laboratórios fora do laboratório da escola. Então, é muita aula prática. Então, o professor ele vai pegar o que aprendeu na teoria, vai colocar em prática, se realmente o aluno aprendeu. Você acha que essa tendência do aluno ter retorno, né, à natureza, com esse mundo aí que a gente vive, aí, muito tecnológico, uma hora vai ter que ter esse retorno novamente, um outro, como era antigamente mesmo, né, com o natural? Essa percepção nós já passamos a visualizar, né? Então, os alunos novos que adentram no colégio, eles vêm com uma percepção tecnológica muito grande. Então, a ansiedade é muito alta, né? Então, você tem que trabalhar, baixar aquela adrenalina naquela criança. Então, você vê que os alunos que já estão lá desde pequenininho, é perceptível essa diferença, né? Que são mais calmos, né? Se concentram mais. Então, o espaço verde ajuda muito eles. Porque antigamente a gente brincava não tinha, né? Computador não tinha, só televisão mesmo. A gente brincava na rua, brincava Pula corda, quintal, terreno, saía na chuva, em janeiro, né? Era uma vida muito boa. E daí você ia para a escola, não tinha esse problema de ficar na sala de aula, porque depois você ia fazer isso. Uhum. Agora não. Agora as crianças não têm mais esse hábito dessas brincadeiras, então de repente vai ter que na escola passar para ela. É isso mais ou menos que está funcionando? Sim, a gente acaba tendo que ensinar a criança a brincar novamente, né? Então lá eles sobem na árvore, eles vão brincar, eles brincam descalço, eles brincam de pega-pega, de esconde-esconde, né? Então tem um dia no ano que eles acampam na escola, né? Então a gente fala, eles vão dormir na escola, é brincadeira, porque eles varam uma noite mesmo. Então eles rodam a noite brincando com atividades lúdicas, né? As atividades que a gente brincava. Então lá você acaba percebendo que eles esquecem um pouco dessa questão tecnológica. E como é que fica o celular? Como que vocês lidam com o celular? O celular da escola a gente proíbe. É proibido? É proibido o uso do celular, porque acaba atrapalhando a aula, né? Acaba tirando a concentração deles. Então, isso daí eles já conseguem lidar melhor com isso. E outra coisa, o celular a gente usa muito até profissionalmente, contatos, e exige mesmo hoje em dia, mas essa criança não tem necessidade de ficar mesmo com o celular, né? Não, tem criança do infantil que no início tinha celular, né? Então, não há necessidade disso. Mas o mundo capitalista acaba tendo essa necessidade. Os pais têm que trabalhar, voltam para casa cansados, né? Não tem o tempo mais para os filhos, então prefere dar um celular, um mecanismo para a criança, né? Ou coloca a criança em frente da televisão. Ok, temos mais perguntas aqui dos nossos telespectadores, mas a gente vai para o intervalo e voltamos já para o Fábio responder essas perguntas para a gente. Sai. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica.
Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. O Telescópio está de volta na sua TVI, pelo canal 99 analógico 8 digital, agora 12 horas e 59 minutos, praticamente 1 hora da tarde, hoje dia 15 de fevereiro de 2017, e temos mais perguntas aqui. Estou conversando com o Fábio Fortes, psicopedagogo, que está passando aqui orientações aos pais, também aos alunos, nesse começo aí de ano letivo. Vamos para uma pergunta aqui, deixa eu ver qual tem mais uma aqui. Daniel da Vila Bart quer saber quais os principais conselhos que o psicopedagogo pode dar a nós pais para que se tenha uma boa adaptação. Obrigado, Daniel. Daniel, o primeiro passo é a confiança. É você conversar muito com o seu filho, explicar para ele como que é o caminho da escola, o porquê tem que estar na escola, né? Conversar muito com a escola também sobre esse processo de adaptação. Não é um processo fácil, né? Dependendo da idade da criança. É um processo que pode trazer traumas muito grandes para a criança, né? Então, não mentir, né? Conversar com a criança que ele vai para a escola, que ele vai conhecer novos amigos, né? Se possível, buscar ele antes do horário da saída, para que a escola possa trabalhar com a criança também. Então, a ideia é confiança e não mentir para a criança, né? Não sair escondido da escola, né? Se possível, ficar com ele um pouco de tempo dentro da escola. Então, é interessante esse trabalho da escola também, para ter esse ajuste, né? E conversar bastante com a criança. Por que ele está indo na escola? Por que vai ser bom para ele estar na escola? Trabalhar a idade da criança também. E em relação à tarefa escolar, é importante o pai estar acompanhando, ver o que os professores passaram durante, né, as aulas. Tem uma importância aí esse acompanhamento, Fábio? Sim, a tarefa é de suma importância. Primeiro, para trabalhar o desenvolvimento cognitivo e pedagógico da criança, do que ela fez durante o dia, do que ela aprendeu na escola. Então, vai reforçar o que ela viu na escola. E o segundo ponto importante também é a aproximação do pai com o filho. Então, esse é a ligação do pai ajudando, a mãe ajudando a criança a fazer a tarefa. Então, isso vai ajudar a autoestima da criança também. Ele vai se sentir valorizado, vai se sentir importante, porque os pais estão ajudando na tarefa. Agora, mas também tem um limite. A criança ir se desenvolvendo sozinha também, não deixar tudo muito mastigado. Também. Depois ela vai ter problema no futuro. Sim, não é o pai fazer a tarefa da criança, é ele auxiliar. Então, ele vai estar auxiliando, percebendo quais são as dificuldades. Se a criança não entendeu e o pai conseguiu ajudar, pode explicar. Mas quem tem que fazer a tarefa é a criança, com a supervisão do pai. Aí vai acompanhando, aos poucos vai vendo como que ela está fazendo as tarefas, se está certo ou errado. Isso. Mas não querer fazer pro filho, que daí vai complicar mesmo. Daí não vai dar certo. Então, porque a tarefa é do aluno e não do pai. Vou ter mais uma aqui. Adriana quer saber. Olá, Fábio, assisto o seu programa todos os dias. Muito obrigado, Adriana, pela audiência. E gostaria de saber se o Fábio Fortes dá aula pré-vestibular, pois meu filho encerra o ano no ensino médio. Ela é do Jardim Paulista. Um abraço a todos do Jardim Paulista e a Adriana, que acompanha sempre o nosso programa. Nós não trabalhamos ainda com a questão pré-vestibular, mas é uma questão que deve ser analisada com muito cuidado, muito critério, porque o estudo de pré-vestibular, ele é bem complexo, né? Então, aí é o futuro da criança que está em jogo, a vida profissional dele, então tem que ser analisado com muita calma. Então, na hora de escolher um cursinho pré-vestibular, é a mesma coisa que vai conhecer uma escola. Ver a estrutura, ver quem são os professores, qual é a didática, qual é o material, como vai ser utilizado, para não se perder, para não ter problemas lá na frente. O aluno vai bem, tira uma nota boa, é importante o pai estimular, nossa, que legal, filho, parabéns, tem que ter. O aluno daí, ele se sente ainda mais motivado. Sim, é aquela velha questão de antigamente, né? Eu fui bem na prova. O pai chega e fala, não fez mais que sua obrigação. Então, tem que elogiar, sim,
né? Sempre colocar para frente, sempre incentivando para continuar o mesmo caminho, né? Então, o pai tem que perceber isso. E se ele tira nota baixa? Daí sim, chegar e conversar, entender o porquê que ele tem nota baixa, né? E ir conversar na escola, tentar saber o porquê, né? Que muitas vezes o problema não é só com o aluno, muitas vezes é a forma do professor, né? E tentar descobrir, somente meu filho foi mal na escola, ou mais amigos foram também. Então, às vezes o problema não é com o aluno, e sim as circunstâncias que estão ao redor dele. E em relação à repetência, o filho repete de ano, o pai deve tirar da escola ou continua na mesma escola? Não, a repetência, a questão são os 4 bimestres que nós temos durante o ano, né? Então, para o aluno repetir, ele tem que ir mal desde o primeiro bimestre. Então, se o aluno já foi mal no primeiro bimestre, então a escola já tem que chamar e conversar. Sinal de alerta aí. Sinal de alerta, né? Faz reforço, vê alguma coisa que está acontecendo porque ele está indo mal na escola. Se não houver melhora, o pai ele tem que sentar, conversar e ele decidir. Porém, se ele transferir de escola, ele vai transferir o problema. Ele vai transferir o problema de uma escola para outra. Agora, a repetência, ela está muito assim discutida. Na escola estadual tem a progressão continuada, que o aluno vai passando. E na particular, como é que está? Depende de escola para escola? Como que ficou? Depende de escola para escola, né? Depende de escola para escola. Tem escola particular, na minha escola mesmo, há retenção de aluno. Você acha importante que Sim, o aluno... é importante a gente ver essa questão da retenção do aluno, né? A escola estadual também tem a retenção, né? Então, o sistema tanto da escola particular como da escola pública é o sistema único, né? Então, o sistema JEDI, que a gente chama, é onde é coletado todos os dados dos alunos, ele vai para um centro só, né? Tanto da municipal, quanto estadual, quanto particular. Então, lá fica armazenado todos os dados dos alunos. E lá há o quadro de repetência, né? O que não se pode, tem uma resolução que fala, é a repetência do aluno, que é do 1º ao 3º ano. Ok. Beto do Centro quer saber, meu filho tem necessidades especiais, como adaptar ele no colégio? Obrigado e abraço a todos do TVI. Forte abraço. Beto do Centro. Beto, primeiramente é a gente saber qual é a necessidade especial que o seu filho tem, né? E a adaptação da crianças com necessidades especiais, que é a inclusão, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que a inclusão ela é vista de forma diferente, infelizmente, né? Então, incluir o aluno especial no meio social. E é o contrário. É o meio social incluir. É a gente entender qual é a necessidade do aluno, né? E não o aluno entender o que a gente tem. Então, a gente tem que primeiro entender o aluno, né? Entrar no mundo dele e descobrir o que realmente a gente pode fazer de melhor para ele. Então, conhecer, saber qual é a necessidade do aluno, né? E a gente trabalhar esse aluno. Ok. Você pode continuar fazendo perguntas para a gente aqui. O nosso telefone é o 997840955. WhatsApp, melhor dizendo. Também temos telefone aqui para você participar ao vivo, 3527-8099. A função do psicopedagogo tem aumentado cada vez mais nas escolas, Fábio? Sim, devido à grande dificuldade de aprendizagem das crianças. Então, houve uma procura maior, né? Cresceu muito essa área, né? Tem municípios que têm concurso público já para psicopedagogo, né? Por mais que não seja regulamentada a profissão de psicopedagogo, né? Mas ela tem aumentado bastante, né? Então, é uma ajuda muito importante que as escolas têm em relação a isso. Nós temos diversas clínicas também no município que têm ajudado também. Então, os consultórios, as clínicas de psicopedagogo aumentou muito, né? Devido a essa dificuldade de aprendizagem que as crianças apresentam. Porque antes era basicamente o psicólogo, agora o psicopedagogo ele consegue unir o ensino junto com a psicologia para ver ali com maior ênfase a dificuldade da criança. O psicopedagogo ele não pode entrar na área psicológica, né? Então, a parte psicológica comportamental, Entendi. Quem vai cuidar é o psicólogo, né? Ele vai cuidar da dificuldade de aprendizagem, né? Então, por isso que é a junção da pedagogia,
né? Então, o porquê que o aluno não aprende, né? O que ocorre nesse processo. Então, é isso que ele vai trabalhar. Ele vê, é questão comportamental, vamos encaminhar o aluno para o psicólogo. Aí a questão da fala, encaminha para o fono, né? A questão motor, encaminha para o fisioterapeuta, para o neuro. Aí ele vai ter uma avaliação, fala, não, ele precisa disso, disso, é isso, desses profissionais. E vai orientar o professor no que trabalhar, né? Que muitas vezes chega o aluno para analisar, você fica com aquela incógnita, né? Então você vai descobrir o que causou aquela dificuldade de aprendizagem, né? E muitas vezes é muito simples de resolver, a maioria das vezes. Ok. Em relação ao kit, vou falar um pouco aqui da prefeitura agora, o kit escolar, esse cartão escolar aí, que inclusive foi aprovado, né, com algumas colocações só a mais na lei. Importante um kit escolar para os alunos aí, ele vai até a livraria, o pai compra, né, os seus materiais. O que você acha? O material tem que ter, entendeu? O aluno tem que ter o seu material escolar, né, independente da forma que seja adquirida, né? Eu ainda não entendi, não tenho noção como que vai funcionar esse kit, né? É uma ideia legal, né? Porém tem que ser analisado com muito cautela, né? De quem vai ter a posse desse cartão, quais são as empresas que irão estar recebendo esse cartão. Você acha que ele deve ter mais cuidado, como que vai ser Sim, distribuído, toda a logística? Logística, uma fiscalização. Então, acho que tem que ser analisado com mais ênfase, analisar com muito mais cuidado, né? Ô, Fábio, para encerrar aqui, eu perguntar para você, como que você analisa aí a educação de modo geral no Brasil? De modo geral mesmo, o que você vê? Tem muita coisa que tem que ser melhorado ainda, ou está num caminho legal? A educação, ela vem se arrastando por anos e anos, né? Infelizmente, ainda nós estamos no ranking lá embaixo, né? E nós temos metas e mais metas para cumprir, né? Porém, a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente vê desvalorização da classe pedagógica. Salários baixos. Salários baixos. Nós vemos a questão de alunos com comportamentos inadequados, né? Então, tudo isso vai envolver educação, né? Eu vejo ainda que a educação, ela sofre um pouco nesse quesito, né? Porém, há a grande esperança, né? Se a gente trabalhar desde os pequenininhos, né, para mudar, né, levar o que é o certo para fora da escola, então há esperança ainda em relação a isso. E muito se discute também sobre o analfabetismo funcional. Sabe ler mais ou menos ali, vai indo, vai passando. Isso também é muito preocupante. Sim. Porque de repente cria um número que o Brasil está melhorando em relação ao analfabetismo. Mas não é bem por aí. Sabe ler, como se diz na linguagem popular, é meia boca. Fica a questão do analfabetismo funcional, ela cresceu bastante, né? Então, isso é muito preocupante porque a pessoa que é analfabeta funcional, ela sabe para o dia a dia, mas quando chega uma coisa mais complexa, ela trava. Mercado de trabalho, por exemplo. Então, a gente vê que vai saturar alguma questão, alguma área profissional, né? E a gente não vai ter esses profissionais qualificados, né? A gente se vê falar muito em desemprego, porém, há muitas vagas que não tem a pessoa qualificada para trabalhar. Inclusive, antigamente, eu não precisava superar uma máquina, por exemplo. Podia até sem ensino ou ensino básico, mas para superar uma máquina agrícola, você tem que ter todo o conhecimento até de inglês. Então, hoje acabou esse negócio de não precisa mais. É muito importante mesmo a educação e o ensino, né? Sim, ela é de suma importância, né? Tanto é que todo mundo passa pela educação, seja médico, advogado, professor, seja o que for, vai ter que ter uma instrução educacional. Então, a gente tem que parar para pensar a importância, a real importância da educação na vida de uma pessoa. Porque se ela não pensar dessa maneira, o que ela vai ser, né? E os pais, se não ajudarem também, não vai conseguir. O filho não vai conseguir se desenvolver, não vai ter uma profissão adequada e fica patinando. Ok, Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui. Queria que você passasse o seu número, o número da escola aí para entrar em contato contigo e fique à vontade aí para suas
declarações finais aqui no nosso programa, suas considerações finais. O colégio é o Colégio Ecoville, né? Ele fica localizado na rua Alcides Martins Simões, número 58, Vila Francisca. Temos o site que é www.colégioecoville, com 2 L's, .com.br. E os telefones são 3271-1508 e 3272-1131. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui e coloco à minha disposição futuramente. Foi muito bom, muito esclarecedora, foi excelente mesmo. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde, uma ótima semana aí. Obrigado você e boa tarde. Boa tarde. Quando tiver para o intervalo, a gente volta já já com mais Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. O Telescópio está de volta na sua TVI, agora são 13 horas e 20 minutos. Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 35 27 80 99, 35 27 80 99, ou pelo WhatsApp 997840955. Você acompanha o nosso programa aqui, também toda a nossa programação em tempo real pela internet. www.tvitap.com.br é o nosso site. Também pelo Facebook. Facebook é TV Itapê. Facinho, você entra no Facebook, digita lá TV Itapê e assiste aos vídeos aqui ao vivo do Telescópio, também de outros programas. E lá você pode fazer perguntas e mandar para a gente aqui. E depois fica arquivado no YouTube através do TVI Itapê 2. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito, apoiam culturalmente aqui o nosso programa Telescópio. Pedi para o João passar para a gente aí o obituário, o João que está na central técnica lá na direção de TV. Vamos lá. Maria Rosa Nogueira Silva, Vanclei José da Silva Branco e Pedro de Oliveira Miranda. Maria Rosa Nogueira Silva, Vanclei José da Silva Branco e Pedro de Oliveira Miranda. O site para mais informações é planocamargo.com.br. O telefone do Plano Camargo é 3275-7446. Ok? Nossas condolências, pesares aí para toda a família, para as famílias, melhor dizendo, dos falecidos. Agora são 13 horas e 22 minutos. Vamos falar de um assunto também muito importante, que é sobre o câncer, né, infantil, que hoje é dia do combate ao câncer infantil. E está presente aqui nos nossos estúdios, aqui no Telescópio, a Juliana Saraiva, ela que é presidente da ABPCI, Associação Beneficente aos Portadores de Câncer de Itapetininga. Muito obrigado, boa tarde mais uma vez pela presença. Boa tarde, Fábio. Obrigada novamente, viu, pelo convite. E também Michele Prestes, ela que é assistente social, também trabalha junto com eles lá na ONG. Muito obrigado pela presença também. Obrigada, Fábio. Bom, hoje, né, é dia do combate ao câncer infantil. Mas eu acho gozado esse termo aqui, combate. Não é um termo, poderia ser um outro termo de como vocês fazem de... Prevenção? Prevenção. Tem como combater o câncer? É possível se combater o câncer? É uma pergunta relativa a uma resposta também como a outra, porque assim, a prevenção e o combater o câncer, nós classificamos, a Michele pode me corrigir se eu estiver errada, classificamos por iguais, porque você vai estar combatendo o câncer prevenindo. Então, existe esses dois vínculos aí. Então, é relativo a dizer para você. Claro que nós temos que notificar a população dos riscos, quais é necessário, para dar atenção à criança se ela reclamar de uma dorzinha no estômago. Não é só uma dorzinha simples, mas tentar descobrir se for uma coisa contínua, né? Então, tentar descobrir ao fundo de onde vem essa dor. Entendi. Então, pelo seu ponto de vista, hoje em dia, se o câncer
assim, não é o câncer, mas logo no início. Né, É o diagnóstico precoce, né? Precoce. Explica melhor pra gente aí como que funciona Acho que as mães, os pais, os familiares têm que estar atentos aos sintomas que aparecem nas crianças, porque geralmente criança não mente. O câncer, ele representa a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Ah, é? É a primeira causa de morte. Os 3 tipos de câncer mais comuns é a leucemia, em primeiro lugar, com 33%. O segundo lugar, os tumores do sistema do nervoso central, que é o da cabeça. E o terceiro lugar são os linfomas, originários dos gânglios. Então, são alguns sintomas, muito variáveis, de paciente para paciente e de câncer para câncer. Os sintomas mais comuns, geralmente, são febre, dor de cabeça, vômito, palidez, perda de peso, sudorese em excesso no período noturno, manchas roxas pelo corpo, pintinhas vermelhas. Então, essas são as causas, os sintomas que mais aparecem nas crianças, para os pais estarem atentos. Desde que idade? Desde os primeiros anos, os primeiros meses? Aí... É muito variável. Tem bebê recém-nascido que já começa a apresentar sintoma, mas geralmente é de 1 a 19 anos. E daí é um choque para a família. Os pais acabam, entre aspas, adoecendo junto, psicologicamente, né, com seus filhos. Tem que ser muito forte, né? Eu falo que tem que ser forte, porque assim, chega os casos para nós lá, que você não percebe que a criança tem um câncer. Mas aí nós colocamos o atendimento social, do social vai para o psicólogo, aí onde a gente depara que os pais estão mais abalados que as crianças. Então, nós trabalhamos em cima disso, dando esse suporte também à família. Porque para o pai e para a mãe, eu vou perder o meu filho. Mas tem crianças que são tão fortes que aguentam uma quimio, aguentam uma rádio. Então, digo que o nosso trabalho é voltado aos pais, claro, a gente dá todo o apoio à criança também. Mas o psicológico é o que mais abala os pais, porque as crianças, para eles, é normal. Tem criança nossa que conta as histórias que exemplo, vai no GPASSE, para eles é normal, é como uma visitinha a uma escola. Para eles está tudo normal. Rotineiro. Rotineiro, para eles se tornam rotineiro. Esse tratamento em si, né? Nós temos casos lá que você olha para a criança assim, mas, não, essa criança não tem um câncer, né? Mas aí você olha para a mãe, você vê que a mãe está abalada, a mãe coloca a criança dentro de um, vamos supor, um copo de vidro, aonde nada pode atingir, porque a criança em si, na cabeça dela, ninguém pode tocar porque ela está doente do câncer, mas a criança não, a criança ela quer expandir, ela quer brincar, ela quer procurar um rumo para não deixar abater pelo câncer, né? Porque uma químio judia muito, né? Mas aí você percebe que a força deles vem da onde você não imagina que venha. É onde isso nós deixamos ciente para as mães que elas têm que, né? Por mais que seja difícil, mas elas que têm que ver e mostrar para as crianças que as crianças são fortes, ela também é forte, eles também são fortes. Daí a criança vai ficar, nossa, por que meu pai está triste? Por que minha mãe está triste? Os irmãos, a família, do modo geral. Entra tudo isso. Aí entra o trabalho da psicóloga, que ela poderia estar respondendo melhor. Mas eu tendo a visão de como funciona lá dentro, é o que sempre passam. A mãe abalada, a criança vai ficar abalada também. Ou o pai, ou a família, ou o irmão. Então, como eu acabei de citar, muitas mães acabam deixando transparecer que está preocupada com a criança. Mas a criança em si, ela não sabe diretamente o que é um câncer, por que ela está passando por aquilo, né? Ela não vai chegar na mãe e vai perguntar por que Deus permitiu isso para mim. Por quê? Para eles tudo, digo que seja novo, para eles né, eles classificam como uma aventura, né? Então a gente deixa para eles e para a mãe que, estando ali dentro da associação, a gente vai ajudar eles a passar por essa etapa. A importância do lúdico. Por isso a importância do tratamento psicológico em conjunto, tanto do paciente, mesmo ele sendo criança ou adulto, do paciente em conjunto com a família, principalmente com os cuidadores, com quem convive mais tempo com ele, fazer o tratamento junto. E aqui em Itapetininga, quantas crianças passam com vocês lá na BPCI? A Michele pode responder. 4 crianças. No momento são 4 crianças. E as idades? Nós temos um de 4 anos,
dois de 6 anos e um de 11. São 3 portadores de leucemia e uma criança de tumor de ovário. Como é que funciona o processo? A mãe caminha lá, vocês fazem toda uma triagem, como é que é? Isso, nós temos todo um trabalho seguido de orientação. Diretamente, vamos dizer que vai encaminhado por um médico ou até mesmo pelo GPASS, diretamente chegou lá. Tem a primeira triagem que passa pela Michele, né? Vai ver todos, né, o tipo de câncer, principalmente tem que se levar um documento comprovando que realmente tem um câncer. Chegou lá, a partir daí faz um cadastro dentro da associação, aí vai ter os benefícios nos quais a associação pode estar oferecendo aos pacientes. Ok, vamos no telefone 3527-8099, alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Luiz Carlos? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Telescópio. Boa tarde, Fábio. Parabéns pelo programa. Obrigado. Uma boa tarde aí a essas guerreiras, como todo ano, e a gente não vai se cansar de falar dia, noite, madrugada para esse lindo trabalho. Parabéns. Até, inclusive, eu quero colocar um item, como se diz, o que a gente faz de coração, a gente não precisa ficar falando, não precisa ficar dedicando. Mas eu tive o prazer, sabe, no final do ano, nessa parte do Natal, até o pessoal se assustou, eu estava trajado de mendigo e falando para o pessoal ajudar a associação na luta contra o câncer. Porque chega na época, o pessoal de políticos visita muito a feira para pedir voto. E eu estive com uma caixa de som lá, com o microfone sem fio passando, até o pessoal estranhou aquele mendigo lá, tudo trajado e pedindo ajuda, mas isso daí eu acho que não há traje, não há que seja, o que vale é o coração da gente. E eu tenho um pedido aqui, como agora o nosso amigo não é político, é um pedido de coração até pela parte da Associação na Luta contra o Câncer. Agora ele é vice-presidente da Câmara, Milton Neri, pelo amor de Deus, aquele projeto das carretas para vir aqui Itapetininga, visitar nossa cidade. Itapetininga agora faz parte da região metropolitana. Itapetininga tem força e principalmente isso. Para a luta na vida, não há força, não há barreiras. A gente tem que lutar dia, noite e madrugada. E principalmente com essas guerreiras aí, ó. Em breve eu vou passar na sede lá, a gente vai conversar. Eu quero ser voluntário, o que seja na minha vida, para a gente lutar junto com vocês e para ver esse sorriso, para ver vida, para ver esperança aqui em Itapetininga. Inclusive agora aí também na parte aí da exposição, a senhora pode ter certeza que eu queria pedir dia e noite, se um cantor pudesse fazer uma parte do show, uma doação para a Associação na Luta contra o Câncer, na festa da exposição, uma festa tão grande, e o pessoal deveria ser uma doação desse show para a Associação na Luta contra o Câncer. Mas Deus vai prosperar no coração de um político itapetiningano para alcançar. Deus ilumine vocês, Deus ilumine você, Fábio. Um abraço e parabéns para vocês, guerreiras. Muito obrigado, Luiz. Pode ter certeza que a gente vai se apresentar voluntário. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, um forte abraço. Luiz Carlos Leite, batalhador também, que sempre participa do programa aí. Grande abraço, Luiz. Ele é especial para nós também. Ele nos ajuda de todas as formas. Então, quero deixar o meu muito obrigado pela causa que ele nos abraçou ano passado. Luiz, Deus abençoe. Eu espero a sua visita novamente. Vai lá para nós conversarmos. Bom, a gente vai voltar a falar sobre o câncer infantil, mas você falou um negócio que me deixou assim, bastante chateado em relação ao Facebook. Quem quiser entrar na sua página lá da BPCI, não pode? O que aconteceu? Explica pra gente aí. Nós estamos, até a população que está nos ouvindo, nos assistindo, nós estamos sem o nosso Facebook. O Facebook alegou que nós não somos uma pessoa física, né? E então, por esse motivo, nós não podemos estar trabalhando em cima do Facebook. E o nosso foi bloqueado, né? Foi bloqueado. Pelo Facebook. Bloqueado pelo Facebook. Aí eu perguntei para a menina, né, responsável pelo esse setor, eu perguntei se foi uma denúncia ou coisa assim. Ela alegou que não, que realmente o Facebook entrou em contato e falou que nós não somos uma pessoa física, então nós não poderíamos estar trabalhando em cima. Mas nós estamos trabalhando, lutando para que reaver esses Facebook, porque são muitos amigos e parceiros nossos que estão ali no Facebook. Então, o nosso trabalho é mostrar através do Facebook e também através do nosso site. Então, assim, o Facebook hoje é mais acessado do que um site. Então, quer dizer, a gente está sem a nossa arma de trabalho. E é absurdo que você vê tanta, desculpa a palavra, mas porcariada no Facebook, você vê tanto absurdo.
né? Tanta discórdia que tem causado o Facebook. Lógico que tem a Com parte certeza. sensacional, mas de repente não ter uma página como a de vocês aí é realmente um absurdo, né? Não, a gente se depara até no nosso Facebook particular e paramos com cada coisa que nos enviam que a gente fica assim, né? Uma coisa desnecessária. E uma coisa que é para lutar mesmo, para o ser humano em si, acaba que tendo essa dimensão que eles achar que, nós não somos uma pessoa física, nós não temos o direito de ter um Facebook. Ok, tomara que logo o pessoal Volta. né, Nós estamos volte aí com o pessoal do Facebook, ter uma consciência aí, eu sei lá como funciona isso, mas que volte a página de vocês. Temos mais telefone. Alô? Alô. Dona Isabel, Tudo boa bem, tarde. Tudo jóia, graças a Deus. A senhora? Tudo bem, com a graça de Deus. Então, Fábio, eu gostaria de me dirigir a essas meninas e dizer a elas que eu me sinto tão pequenininha, sabe? Eu me sinto assim, um grãozinho de areia diante da força dessas meninas aí e lutar por um bem tão difícil até de falar. O câncer é um câncer mesmo, né? Que não tem nem como a gente se dirigir a essa doença, de tão triste que ela é, né? Mas, por outro lado, sabe, eu também fico pensando, meu Deus do céu, o governo faz campanha, dia internacional, dia mundial, dia dos cambau lá, campanha do câncer, campanha do câncer de próstata, de útero, e tudo isso é inócuo, não resolve nada, meu Deus do céu. Vai, passa, não resolve nada, porque eles não dão condições para que essas campanhas tenham êxito. E eu já disse isso outro dia aí no programa. Aqui em Itapetininga, principalmente, para você conseguir uma consulta é difícil, um exame é difícil, até que você constate o câncer está avançado. Então eu gostaria, sabe, que fosse diferente, que houvesse mais agilidade no atendimento médico para facilitar o trabalho dessas meninas que trabalham tão duramente para ajudar as pessoas. Eu fico triste, não encontro assim nem palavras para falar. Mas olha, vocês são maravilhosas, batalhadoras, e se vocês fazem isso é porque Deus está com vocês mesmo, e a força é de Deus, porque senão o desânimo chega. Parabéns, viu? Deus abençoe muito vocês nesse trabalho. E vocês não desanimem, vocês são a força. Eu já estou no fim da caminhada, eu já sou uma senhora idosa. Faço o que eu posso, mas vocês que estão começando aí na guerra, vão em frente, lutem. Deus está com vocês. Amém. Uma boa tarde, Deus abençoe a todos, viu? Obrigada. Boa tarde, Deus belas abençoe. palavras, Dona Isabel. Grande, forte abraço aí para a senhora. Isso aqui me mantém em pé, porque como ela classificou, a batalha é muito grande em relação a tudo que acontece dentro da associação. Então eu peço força a Deus mesmo para nos manter em pé, porque se for para nós cruzarmos o braço, tem muitas pessoas com o braço cruzado aí. Então nós não ganhamos nada. Então por isso que eu abracei essa causa realmente, como nós classificamos lá, que lutar pela vida é o direito de todos. Então, por isso que nós estamos nessa luta, né, amiga? Com certeza. E são casos e casos muito diferentes um do outro. São pacientes com diversas idades, com diversos problemas psicológicos, emocionais, financeiros. Então, cada dia para a gente é uma vitória, quando você consegue resolver algum problema do paciente, porque ele vem não só abalado emocionalmente, psicologicamente, mas ele vem com outros problemas, com outras dificuldades, seja com benefício, seja financeiramente, seja de documento. Então, são diversos fatores que nós estamos ali, eu estou ali, todos nós, é uma equipe, eu não faço nada sozinha, Juliana, então acho que assim, ninguém faz nada sozinho. Então, é uma vitória para a gente e nós estamos ali em pé, como ela falou, realmente por isso, para a gente ver o resultado que nós estamos tendo. Muito bom. Vou tiver para o intervalo, mas a gente volta já para conversar mais sobre o assunto. Não saia daí. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo,
tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta, agora são 13 horas e 43 minutos. Lembrando que os nossos apoiadores aqui do Telescópio são Bolsacreto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, também Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Bom, temos previsão do tempo hoje com Samuel Gilbran. Vamos lá então para ver como é que está a temperatura aqui em Itapetininga. Continuando com o clima quente de verão, hoje o céu amanheceu limpo na cidade de Itapetininga, com fortes raios solares e poucas nuvens, e a previsão do tempo para hoje continua com sol forte, com ventos que podem atingir até 12 km por hora. À noite podendo dar uma refrescada. A mínima para hoje pode chegar a 21 graus Celsius e a máxima pode alcançar até 32 graus Celsius. A probabilidade de chuva é de 0%. E a umidade do ar ao longo do dia fica entre 29% e 75%. Tenha uma ótima tarde, pessoal! Estamos de volta aí, depois da previsão do tempo. O calor vai continuar. Graças a Deus eu gosto muito de calor. Eu também. Continue assim. Bom. Continue assim. Bom, vamos falar sobre uma campanha também que vocês estão fazendo lá. Eu estou aqui com um flyer aqui com Doe Sangue, um gesto, uma vida. Pode falar para a gente como é que está funcionando aí essa campanha? A campanha vai ser realizada dia 4 de março, pela associação, foi uma iniciativa da associação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone ou direto lá na associação. A idade é de 18 a 69 anos. Para doar sangue, pode-se ter 16 anos. Nós não aderimos a essa idade por conta do transporte. Lá na Consan pode ir com 16 anos, acompanhado de um responsável. Essa campanha que nós fizemos, nós optamos por acima de 18 anos por conta do transporte, a responsabilidade pelo doador. Então vai ser dia 4 de março, vai sair da associação às 7 horas da manhã. Vai ser fornecido pela associação um lanche para todos os doadores. A Consan, inclusive, pede para toda a região, está pedindo doadores, porque ela está com estoque muito baixo, principalmente de plaquetas, que é muito utilizado pelos pacientes que realizam quimioterapia. E a validade, a duração dessas plaquetas é muito baixa, é 5 dias de duração, a durabilidade, a validade. Então, caiu 50% os doadores nessa época agora. 50% a menos de doadores. Então, eles estão com estoque muito baixo. Independente do tipo de sangue, certo, pode ser doado. Independente. Agora, tem uns requisitos aqui, que se quiser, o que eu falo aqui, posso falar? Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação. Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ter sido feita até 60 anos. Pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, estar alimentado, porém evitar refeições pesadas e gordurosas. Homens podem doar a cada 2 meses, até no máximo 4 vezes no período de 12 meses. E mulheres podem doar a cada 3 meses, até no máximo 3 vezes no período de 12 meses. É isso? Isso mesmo. Então, que é muito importante essas informações aqui, né, porque a pessoa possa lá, mas que doem sangue. Exatamente. A importância, né, porque a Consan de Sorocaba, ela abastece toda a região, inclusive aqui Itapetininga. Sorocaba, que é grande, e tem os centros oncológicos também, hospitais. Então, acho que vai da consciência de cada um de fazer essa boa ação, né? Boa ação. E achar que a doação de sangue não é um bicho de 7 cabeças. Você não vai perder todo o sangue do corpo. Você vai lá fazer uma doação e você vai salvar a vida, né? Então, muitos questionam assim, mas por que Sorocaba? Porque Itapetininga ainda não tem esse acesso de doação de sangue. Sorocaba, como a Michelle afirmou,
Eles estão precisando e fornece para toda a região de Sorocaba, né? E muitos falam assim, mas por que não Jaú? Jaú a gente poderia fechar essa parceria com eles, eles viriam até aqui, mas diretamente não repassaria essas bolsas de sangue para a região de Itapetininga. Aqui antigamente existia, né, o banco de sangue. Sim. Agora é centralizado em Sorocaba. Foi fechado o banco de sangue daqui. Era o mesmo de Sorocaba, era com o SAN também. Mas foi fechado por questões de vigilância, eu não sei dizer o porquê. Mas agora é só Sorocaba. Agora, E Sorocaba não... E Sorocaba não sai fora do prédio deles para fazer captação de sangue. Até mesmo pela vigilância, não é permitido. Por conta da vigilância de Sorocaba, que não permite que eles saiam. A de Sorocaba. Exatamente. E como é que está aí em relação à Secretaria de Saúde? Vocês têm conversado? Como que está essa nova Secretaria da Saúde aí em relação a vocês? Eu vou falar sorrindo, porque eu estou esperando a visita deles lá ainda, né? Ou até mesmo marcar uma reunião para nós mostrarmos o nosso trabalho para eles. Porque a associação existe até mesmo para facilitar um pouquinho a vida deles, né? Então, tá ali, paciente que quer um atendimento psicológico não precisa entrar numa fila de espera. Então, diretamente, nós estamos esperando eles irem até nós ou até mesmo marcar uma reunião para nós irmos até eles. E daí, Secretaria de Saúde, Promoção Social também, Fundo Social, são as 3 secretarias aí que vocês poderiam conversar? Ou Eu acho que é mais ligado à Secretaria de Saúde e à Promoção Social. Sim. Seria mais, porque ali a Promoção Social nos ajuda de uma outra forma, porque tem pessoas carentes demais ali, né, junto conosco. Então, seria essas 2 mesmo. E assim, o câncer também não escolhe classe social, desde a A a Z. Exatamente. Então, ela engloba todas as classes sociais também. Com certeza. Nós não temos discriminação por nenhum tipo de classe social, raça, sexo, cor. Nós atendemos todas as religiões, classe social. Se faz tratamento no SUS, particular, convênio, independente. Nós atendemos a todas as classes. E doações de empresas? Vocês estão abertos aí para mais doações com a empresa que puder e será muito bem-vindo. Sim, nós buscamos essas parcerias, né? Porque, assim, hoje a gente fala que nós não temos esse apoio da prefeitura em verbas e nem o apoio do governo, porque até então nós não temos um tempo estipulado que eles colocam lá. Então, assim, nós buscamos essa ajuda, até mesmo com essas grandes empresas ou até as pequenas empresas, uma verba que seja, já é de grande importância, já nos ajuda a nos manter em pé. Porque o gasto é grande, temos funcionário, temos profissionais, temos a casa que também, onde nós estamos, é aluguel, não é nossa própria. Então, a gente busca isso, qualquer, né, pessoas que queiram nos ajudar, podem nos ligar ou até mesmo ir até na nossa sede, né, ver o que eles podem nos ajudar de forma que chega, que vai ser de grande importância para nós. Então, passa o telefone para a gente, aí, endereço também. Bom, nós estamos ali na Capitão José Leme, 535, centro, em frente ao antigo cartório. Nosso telefone é o 3537, o 5527. Você pode diretamente falar comigo, Juliana, ou até mesmo com a Keila, que ela fica responsável por esse trâmites aí de ter esse vínculo com as empresas. E vocês têm ainda disponibilidade de vagas para novos portadores de câncer que vão procurar vocês? Tem espaço lá? Sim, nós temos muitas vagas, porque assim, Fábio, é até triste nós falarmos e batermos nesse assunto. Nós cadastramos 3, morrem, vamos dizer, 5. Então, assim, fala para você que eu vou chegar e falar, Michele, eu não quero, né, dar entrada mais paciente. Não. Então, vai chegar lá, vai ser bem atendido, vai ter o seu lugar dentro da associação. Então, assim, esse trabalho que nós fazemos é o acolhimento, é o carinho que nós passamos para eles, até mesmo desde a recepção até o marketing, que nós temos a central de marketing, no qual também, né, fica responsável pela captação de recurso. Então, assim, eu não coloco um X de pessoas. Então, fica assim, é sempre desagradável quando a Michele chega e fala, Ju, perdemos X paciente. Aí a gente fica preocupado porque existe mais paciente que não conhece o nosso trabalho. Então, qualquer um que esteja nos assistindo, né, quiser passar o nosso telefone, o nosso endereço,
fiquem à vontade, conhece o vizinho, conhece a irmã, conhece o pai, fique à vontade. Qualquer auxílio que a associação consiga vir, né, dar, vai ser bem atendido lá. Ok. Eu estou com um site aqui também de uma fundação bastante antiga, importante, que é a ACC, Associação de Apoio a Crianças com Câncer. Você acha que o Brasil, de um modo geral, aí tem boas campanhas, tem uma assistência boa em relação a esses órgãos? Tem vários órgãos aí, várias outras associações. É importante, porque hoje você vai ver a crise está batendo em todo mundo. Né? Hoje você olha e veja assim, mas se não tiver esses anjos aí para fazer a diferença, se torna pior. Então, assim, temos nós que somos pequenininhos, mas tem as outras, porque hoje um centro oncológico atende a criança de 0, né, até os 19 anos que seja, ou até mesmo os adultos. Então, precisa realmente ter essas campanhas que eles fazem também, que eles mostram o trabalho certo. E aqui fala, inclusive, sobre mitos e verdades sobre o câncer, inclusive o câncer infantil, que tem pessoas que acreditam em tratamentos alternativos em busca de um milagre, que a ciência não recomenda. Tomar muito cuidado, então, com esses falsos aí, né? Milagres e medicamentos alternativos. A Michele pode falar melhor. Nós temos pacientes que acabaram sendo prejudicados por esses mitos. No próprio hospital oncológico, quando ele realiza o tratamento, vem outro e fala para ele tomar tal planta, tal erva, tal remédio, e acabar prejudicando outra função do organismo. Então, tomarem muito cuidado, não tomar nada sem orientação médica, mesmo que seja uma planta, que seja um chá, que seja qualquer coisa que seja, qualquer medicamento que seja, sem orientação médica, não tome. Ele pode acabar prejudicando outra função do organismo. Pode até acelerar mais ainda a doença. Então, nós como uma associação, já várias outras pessoas que têm esse tratamento alternativo me procurou para fazer palestra. Eu não permiti porque eu trabalho em cima do que os médicos passam para nós. Então, eu não permiti isso. Então, assim, aí a gente vê que pacientes estão se automedicando, tomando ervas que não são certas. Então, elas instruem os pacientes a tomar o máximo de cuidado com isso, que acaba que prejudicando mais ainda. Tem a homeopatia, né, mas são doenças menos complexas, até pode ser usada, mas certas doenças não tem como, o caso do câncer, não tem como não fazer a quimioterapia. É um assunto delicado, mas... Depende da indicação médica para cada caso. Tem casos que não necessitam de quimioterapia ou radioterapia, somente com cirurgia. Tem medicamentos via orais hoje, quimioterapia via oral, hormonioterapia. Então, vai depender muito de cada paciente, o tratamento adequado para cada ele. Só o médico dele, o oncologista dele, vai poder indicar o tratamento. Mesmo esses tratamentos alternativos, com chá, com ervas, com outros medicamentos, tem médicos que autorizam algum medicamento paralelo à quimioterapia, radioterapia, mas desde que seja consultado o médico antes. Os profetas que falam que está curado... Que cura. Você vê muito em televisão A gente isso. Vê. Nós vemos muito lá também. Eu sei de casos de pessoas que pararam o tratamento e morreram por causa disso. Então, tem que ter muito cuidado. Nós também. Temos pacientes que aconteceu. Curas milagrosas que, na realidade, não é comprovado cientificamente. Exatamente. Nós também temos casos de pacientes que faleceram por falta de recusar o tratamento médico e permanecer somente com os alternativos. Depois, quando voltaram, quando piorou o diagnóstico, quando piorou a doença, voltou e, infelizmente, era tarde demais. É a mesma coisa de uma diabetes, né? Você vai tomar um X chá, vai falar que aquilo vai diminuir a diabetes. Pelo contrário, o que diminui e que controla a diabetes é a insulina. Então, é muito relativo, depende de caso a caso, né? Então, o médico orienta a tomar, então o médico dele, que está sabendo o que está fazendo, está orientando a tomar. Não que um vizinho falou para tomar que é melhor. Internet também. Que a internet. Agora, para finalizar, infelizmente, pode ser que tenha crianças aí que estejam com câncer, né, que Itapetininga, orientar que os pais podem levar lá com vocês,
estamos falando hoje sobre o câncer infantil. Então ele pode vai ter todo o procedimento da mesma forma que vocês lá, é isso? Sim, sim, pode estar nos procurando. Nós estamos ali na Capitão José Leme 535. Nós vamos estar de braços abertos porque a gente classifica ali o câncer infantil, não que a criança tem sentir pena, não. Diretamente a gente classifica que eles precisam de uma atenção melhor. Então, pode nos procurar, que ali nós vamos estar para dar todo o suporte necessário. Ok. Então, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença de vocês. Vou falar para você também deixar aí as suas considerações finais do programa. Agradeço a você, Fábio, pela oportunidade. E falar para a população que nós estamos lá de braços abertos realmente. Eu estou lá todos os dias. Eu estou lá das 8 às 11, de segunda a sexta-feira. Quem quiser procurar a associação para tirar alguma dúvida, para fazer cadastro, para se orientar, no que eu puder estar ajudando dentro da minha área, com certeza eu vou estar ajudando. E se eu não puder ajudar, eu vou estar encaminhando para quem possa estar ajudando. Ok. Fábio, obrigado novamente. Nós agradecemos. Nós temos que bater bastante esse tema aí, o câncer infantil, que é pouco comentado. Agradeço, né, ao espaço, a você, a TVI, e precisando de nós, nós estamos lá. Nós também aqui, os portas estão abertas sempre. Obrigada. E pessoal, né, reforçar aqui para doar o sangue, né? A doação de sangue, que é fundamental. Importante, é muito importante. Estamos esperando a população lá para fazer o cadastro. Não é um bicho de 7 cabeças. Nós precisamos desse sangue para salvar as vidas dos nossos pacientinhos que precisam. Ok. Bom, o Telescópio de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima tarde. Amanhã estamos de volta aqui às 12 horas e 30 minutos com mais um programa Telescópio. Tchau, tchau. Até amanhã. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.